Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Para você que já se inscreveu aqui no meu canal, já apertou aí o like, deixou seu comentário embaixo, no outro vídeo vai aparecer para você agora aqui esse vídeo, cujo tema é o estado intermediário. Abra as vossas Bíblias, por favor, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vamos falar acerca do estado intermediário. Vamos saber que estado é esse, que intermediação é essa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, aventurados, no plural, os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é que o apóstolo e profeta João, quando foi desterrado na ilha de Pátimo, está se referindo? Aqui, o apóstolo João está se referindo ao estado intermediário. Louvado seja o nome santo do Senhor. O estado intermediário, amados, o que significa estado intermediário? Um local que vai intermediar o outro. Vou dar um exemplo aqui. A prefeitura tem alguns estados intermediários. Por exemplo, a assistência social vai intermediar o povo com a prefeitura. Então, a Bíblia vai nos revelar acerca de um estado intermediário. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Pela expressão do estado intermediário, bendito seja o nome do Santo Senhor, queremos deixar claro que esse estado intermediário é chamado de o estado dos mortos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Nos períodos do falecimento, aleluia, a ressurreição. Louvado seja o nome do Santo Senhor. A opinião clara da Bíblia, tá? A colocação clara e verdadeira da Bíblia. O que é que a Bíblia declara em relação ao estado intermediário? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Deve ser observado com bastante cuidado, tá? Deve ser examinado minuciosamente, com bastante cuidado, essas questões, para não trazer uma doutrina diabólica. Então, que os justos, tá, não receberá as suas recompensas final, e nem também os ímpios não receberão suas recompensas final, enquanto não ser realizado a sua ressurreição. A recompensa do justo, a recompensa do ímpio, virá após a ressurreição, aleluia, de cada indivíduo desse, no juízo final, chamado dia do acerto de conta. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, aí virá o galardão de cada um, segundo as suas obras, após a ressurreição. Mas enquanto está dormindo, no estado da morte, ali na sepultura, não tem nenhum galardão para ninguém até agora. Só que de contrapartida, senhoras e senhores, de contrapartida, louvado seja o nome do Santo Senhor, ambas as classes estão em um estado intermediário. Que estado intermediário é esse? Aguardando o evento principal. Qual é o evento principal? O julgamento, o acerto de conta. Louvado seja Deus. Então, todos os mortos estão aguardando em um estado intermediário, louvado seja Deus, esse evento chamado acerto de conta. Os cristãos falecidos vão estar com o Senhor. Preste bem atenção, os cristãos falecidos estão com o Senhor. Louvado seja Deus. Tá? Mas ainda não receberão galardão. Todos os cristãos que morreram até agora, tá? De vários séculos para cá, e o da agora por diante, estão ao lado do Senhor, o grande, poderoso, o eterno, o altíssimo, que chamamos em português de Deus, o grande Deus vivo, mas não receberão nenhum galardão. Louvado seja Deus.
Porque, louvado seja o nome do Santo Senhor, o galardão vem após o julgamento. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, meus queridos, aleluia, não receberão nenhum galardão, aleluia, até o dia do juízo final. O estado intermediário do justo descreve-se como o estado de descanso. O estado intermediário do justo escreve-se o estado de descanso. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Eles estão descansando. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, nós acabamos de ler. A espera e o repouso. Eles estão de repouso, esperando, aguardando. Louvado seja o nome do Santo Senhor. De serviços que fizeram, de vários tipos de serviços que fizeram aqui na terra. Então agora eles estão descansando. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Você vai acompanhando aí. Louvado seja Deus. E então agora eles estão aguardando para o dia também da santidade. Louvado seja Deus. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 14. Os ímpios também passam, aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor, também passam por um estado intermediário. Qual é o estado intermediário dos ímpios? No qual aguarda o castigo final que será realizado, o castigo final, após o juízo, após o julgamento do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os prostitutos, os mentirosos, os ladrões, os macumbeiros. Então, esse povo estão em um estado intermediário, mas esse estado intermediário não é o purgatório como a Igreja Católica aplica. Preste bem atenção, louvado seja Deus. A opinião errada da Igreja Católica Apostólica Romana, e vamos também saber aqui a opinião errada do Espiritismo, mas agora vamos saber primeiro a opinião errada da Igreja Católica Apostólica Romana. Bendito seja o nome do Santo Senhor. Eles ensinam, os romanos, a Igreja Católica Apostólica Romana traz um ensinamento herético, errado, que os mais, louvado seja Deus, os mais fiéis precisam de um processo de purificação. Os fiéis precisam de um processo de purificação antes, bendito seja o nome do Santo Senhor, de tornarem apto para entrar na presença de Deus. Antes de se tornar apto para entrar na presença do grande e poderoso Altíssimo Deus, os católicos, o padre, o papa, explica que passarão por um processo para poder chegar na presença do grande Deus. Que processo é esse? Também eles adotam essa opinião errada, louvado seja Deus, que os certos protestantes, que somos nós, eles chamam os cristãos de protestantes, louvado seja Deus, que por crerem na doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns cristãos adotam essa doutrina. Estou salvo para sempre. Não é assim. Alguns cristãos também adotam essa medida. Louvado seja Deus. Embora conheça a palavra divina que é a Bíblia Sagrada, tá? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Louvado seja Deus. O autor de Hebreu está dizendo que sem santidade ninguém pode entrar ao céu, ninguém verá o Senhor, ninguém será conduzido à presença do Senhor. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Conclui que haja um purgatório. A Igreja Católica explica que haverá um purgatório onde os crentes carnais, imperfeitos, se purificam das suas escórias. A Igreja Católica aplica que muitos vão passar pelo purgatório para se purificar, para poder ser entregue na mão do Senhor. Mentira! Louvado seja Deus. O estado intermediário dos mortos estão aguardando o juízo final. Quem morreu está aguardando o juízo final. Estão na sua sepultura. Estado intermediário é esse. Estão lá na sua sepultura, tanto matador como ladrão, tanto como cristão, pastor, como prostituta, gay, homossexual, lésbica, tanto também
os traficantes, estão aguardando julgamento final. Louvado seja Deus. Ninguém vai para o purgatório, ninguém será purificado em um tal de purgatório para depois, bendito seja o nome do Santo Senhor, ser levado à presença do Senhor. Não. Enquanto nós vivemos nessa terra, temos que aceitar Jesus aqui, deixar os nossos pecados, tá? Parar de fazer as maldades e se converter ao caminho do Senhor para seguir o caminho da santificação. Ninguém passará ao purgatório. Isso é uma mentira, uma falsa doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá. Aleluia. Então ele diz que os imperfeitos, as pessoas imperfeitas serão purificadas nas suas escórias, e esse processo, segundo dizem que Cristo, todavia, não existe. Aleluia. Não existe nas Escrituras evidência para tal doutrina. Eu quero dizer para você, não existe nas Escrituras, na palavra, na Bíblia Sagrada, evidências afirmatórias categoricamente que passarão pelo purgatório. Isso é uma mentira, não existe. Tá? Isso é uma doutrina diabólica. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Santo Senhor, as Escrituras, ela declara, deixa bastante claro a finalidade imediata dos mortos em Cristo Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 22, 23, 43, 2 Coríntios 5, 6 até o 8, louvado seja Deus, certamente, tá, claramente, os cristãos em geral, depois de longo tempo de crescimento na graça, ou seja, você na presença do Senhor, aqui enquanto vive, tá, estão tão aptos para o céu quanto os malfeitores, ou seja, traduzido, os malfeitores não terão salvação. Entendam isso aí, tá? Os ladrões não terão salvação. Falso pastor não terão salvação. Louvado seja Deus. Agora observe uma coisa. Houve um malfeitor na cruz do Calvário, tá? Lá na cruz, crucificado ao lado de Cristo, enquanto Lázaro é mencionado em parábolas, a Escritura também atribui ao sangue de Cristo que limpa a pessoa, tá? E deixa claro também que o poder de Cristo, o seu sangue que foi derramado, nos salvará da condenação. Ele morreu para nos salvar da condenação. Agora nós temos que deixar o pecado. Aleluia. Originalmente, a explicação de Cristo, mesmo dizemos a respeito do meio da graça. Louvado seja Deus. O Estado está presente, o Estado é presente, é afirmativo. Louvado seja Deus. Mais uma vez que as Escrituras também não ensina a falsa doutrina que tem que passar pelo purgatório. Podemos apenas considerar só o Estado intermediário. Louvado seja Deus. E a Igreja Católica, aplicam uma tentativa de explicação, louvado seja Deus, de purificação. E tenta explicar que as pessoas passarão pelo purgatório. Isso é uma mentira, uma doutrina de Satanás. Tá? No Novo Testamento, conhecemos apenas duas classes de pessoas salvas e não salvas. Isso é claro, é evidente. As salvas, louvado seja Deus, o destino de cada classe determina agora na presença de um único período probatório, com a morte que termina esse período probatório, segundo-se o julgamento, ou seja, segue o julgamento. Preste atenção, se você não entendeu. Duas classes, uma que são salvas e outra que não será salva. Termina a vida de quem não vai ser salvo na face da terra, morreu, acabou, quero que você entenda isso. Então agora segue-se o juízo. Morreu o cristão fiel verdadeiro, acabou a vida dele aqui na terra, para você entender melhor. Agora será guardado para receber o seu galardão. Tanto o ímpio como o salvo, o verdadeiro cristão, guarda-se para ser julgado e receber o seu galardão. O ímpio será julgado, lançado no lago de fogo. Os servos do Senhor receberão o seu galardão para morar no céu.
Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Já o Espiritismo, para terminar, traz outro ensinamento errado, diabólico, satânico. Não acredite nos espíritas e nem na Igreja Católica. Que é possível que alguém se comunique-se com o espírito de pessoas que já faleceu. Sendo essa comunicação com um médium, tá? Sendo essa comunicação conseguida por um médium. Mas observe o que é que a Bíblia nos diz. A Bíblia proíbe expressamente consultar o médium e é proibido consultar os mortos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. A Bíblia proíbe consultar os mortos. Não faça isso. Aleluia. Só Jesus, o Salvador, que pode fazer mediação entre eu e você e Deus. Papai do céu vos abençoe e até o próximo estudo bíblico.